Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais um devocional juntos. Que alegria a gente poder parar alguns minutinhos do nosso dia, né, praticamente no início da semana, para meditar na palavra do Senhor. E hoje, o Salmo de número 1. Então vamos ter uma palavra de oração e brevemente meditar então nessa palavra tão preciosa. Senhor, muito obrigado, Deus, por mais um dia que o Senhor nos dá. Obrigado pela Tua palavra que é viva. Nos capacite, Senhor, a cada dia colocá-la em prática, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoe os nossos pecados, nos capacite, Senhor. Esse é o nosso desejo, esse é o meu pedido e oramos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, Salmo de número 1, abra aí a sua Bíblia. A palavra do nosso Deus diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Se você acompanhou as nossas aulas aqui da Escola Bíblica Dominical, a nossa EBD no Sermão do Monte, você percebeu que o Senhor Jesus, ele nos propõe um caminho estreito no que diz respeito à justiça do reino dos céus. Aquele que crê em Cristo deve, portanto, andar de acordo com o caminho proposto por ele. O Salmo de hoje, o Salmo 1, ele considera a ideia de dois caminhos de vida, representado aqui pelo homem piedoso e o homem ímpio. Há um contraste entre estes dois homens de ordem prática, que deve ministrar ao nosso coração em relação ao modo como nós nos relacionamos com este mundo, especialmente com as pessoas que nos cercam. O nosso olhar para com o incrédulo deve ser de amor, mas um amor intencional, focado na evangelização. Nós sabemos que não há comunhão entre a luz e as trevas. A palavra do Senhor afirma ainda que antes de Cristo nós éramos trevas. Ou seja, o nosso relacionamento com as pessoas que ainda não conheceram a Cristo deve ser marcado pelo evangelismo. A nossa comunhão legítima é com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Nesse sentido, note a progressão no Salmo 1, que pode vir a ser um laço para as pessoas que desprezam isso em suas vidas. No verso 1, o homem bem-aventurado, ele é descrito como aquele que não anda no conselho dos ímpios, isto é, não adota os seus princípios. É como aquele que não se detém no caminho dos pecadores, ou seja, não imita as suas práticas do mal e nem se assenta em comunhão com eles, ou seja, não tem o propósito de se aprofundar em uma amizade profunda. Andar no conselho, deter no caminho, assentar na roda. A intimidade dos filhos de Deus se dá com o Senhor e com os seus irmãos em Cristo Jesus. Geralmente nós associamos o andar com más companhias ao período da adolescência. É comum a gente ouvir pais pedindo oração em relação a isso, para que seus filhos sejam guardados das más companhias. Mas o princípio aqui ele é voltado para cada um de nós. Depositar a nossa confiança em pessoas, nos ideais desse mundo, esquecendo que o Senhor nos chamou para trilhar um caminho diferenciado, é loucura. No verso 2 aqui do Salmo, nós lemos: Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. O amparo que nós precisamos não está nos princípios desse mundo. Então cuidado para não ser como Asaf, o salmista ali, que ao escrever o Salmo 73, ele reconhece que ao considerar o caminho dos ímpios, ele quase se perdeu. O salmista ele só encontrou sobriedade quando ele considerou o fim do homem ímpio. Cuidado, a vida do homem ímpio
Os princípios desse mundo são como uma miragem, né? É em Deus, é na sua palavra que nós devemos encontrar sentido, né? É por meio de uma vida piedosa, que tem prazer na lei do Senhor, que nós somos capacitados a dar fruto no tempo certo e a permanecermos firmes em qualquer das estações. O homem ímpio não é assim. O verso 4. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Por mais que possa parecer atraente o caminho largo e espaçoso, a perspectiva da eternidade e da condenação eterna deve nos conduzir a temer ao Senhor. Então que Deus nos capacite a amar de forma bíblica, a evangelizar com intencionalidade nossos colegas de trabalho, de faculdade, na escola, né? Nós precisamos deixar claro para eles que nós pertencemos a um outro reino. Nós precisamos entender que devemos ser referência para eles e não o contrário. Que o nosso prazer, portanto, esteja na lei do Senhor, que na medida com que nós nos enchemos dele, né, a gente então transborde para todos aqueles que nos cercam. Há uma grande diferença, meus irmãos, entre a luz e as trevas, entre o caminho apertado e o caminho espaçoso, entre ser filho de Deus mediante a fé em Cristo Jesus e não ser, e ainda ser trevas. Então não se engane, eu e você, nós não podemos achar normal o comungar com este mundo. Faça a diferença, né? Crie laços de intimidade com os teus irmãos em Cristo e com os teus colegas de trabalho, seja onde for, né? Que você possa ter o compromisso e a intenção de comunicar a Cristo, de evangelizar. Ele é seu alvo evangelístico. Então, que essa diferença fique muito clara, porque isso inclusive vai fazer com que você seja mais intencional no amor que precisamos ter pelo perdido, pela alma que está perdida, para comunicarmos Cristo e evangelizar a cada dia. E que você cresça em intimidade com os seus irmãos em Cristo. Como precisamos também entender isso. Às vezes está invertido. Às vezes nós temos mais intimidade com aqueles que a palavra mesmo diz que são trevas do que com os nossos irmãos em Cristo. E não pode ser assim. Isso afeta, né? Isso é uma troca de ordem das coisas e que traz consequências. Porque ou deixamos de evangelizar com efetividade ou deixamos de nos edificarmos com efetividade. Então que o Senhor nos deixe cada vez mais claro, né? Quem somos em Cristo Jesus e assim nós possamos nos posicionar. Que Deus te abençoe. Quero ter mais uma palavra de oração. Senhor, nos capacite, Deus, a realmente olhar para Ti, a entender quem somos em Cristo, a ter prazer no Teu caminho, na Tua palavra, a meditar nela dia e noite e cada vez mais crescer em maturidade espiritual para sermos luz neste mundo que jaz no maligno, que está em trevas. Que o Senhor nos capacite a evangelizar aqueles que nos cercam, que tanto amamos, inclusive, mas que precisam ter um encontro com o Senhor. Nos ajude também, Senhor, a estreitar a intimidade com os nossos irmãos em Cristo, a verdadeiramente entender o que é ser da Tua família. E esse é o meu pedido, essa é a minha oração, o meu clamor, em nome de Cristo. Amém. Amém, meus irmãos, uma boa semana, que Deus te abençoe e até logo mais.